E não, muita gente para pouco barulho. Boa noite, gente. Graça e paz seja com todos. Amém? Você está feliz com Jesus? Você já cumprimentou a pessoa que está do teu lado? Cumprimenta aí umas 2 ou 3 pessoas que estão perto de você aí. Fala para ela que bom que você veio. Fala para ela, Deus vai te pegar aqui nessa noite. E você não vai sair daqui como você entrou. Aleluia! Aleluia, queridos! Alguém tem Bíblia aí, queridos? Quem trouxe Bíblia? Quem está com a Bíblia no iPhone, no smartphone, no tablet? Estou meio perdido porque eu não estou acostumado com esse microfone. Vou caçar o outro toda hora aqui, tá bom? Mas ninguém ri não, gente. Amém? Quem tem Bíblia? Livro de Jó, capítulo 42. Vou esperar você abrir. Capítulo de Jó é o 42, versículo 1. Queridos, Deus está com você. A minha pergunta é, você está com Ele? Pergunta essa pessoa que está perto de você, fala para ela, Deus está com você. Mas você está com Ele? Livro de Jó, capítulo 42, versículo 1. Na minha Bíblia está escrito assim, ó. Então Jó respondeu e disse, eu bem sei que para ti nada é impossível e nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos. Não, eu vou repetir isso aqui. Nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos. Deixa eu falar uma coisa com você. Tudo que Deus disse a teu respeito vai acontecer. Tudo que Deus pensou sobre você vai acontecer. Não do nosso jeito, do jeito dele. Mas vai acontecer. Jó mesmo disse, eu bem sei que tudo tu podes. E nenhum dos teus planos ou projetos podem ser impedidos. Queridos, eu queria compartilhar uma palavra com vocês nessa noite. E queria muito que você me prestasse um pouco a sua atenção. Porque eu preciso entender que se está tudo bem, Deus está me sustentando. Mas se está tudo mal, Ele está me protegendo. Porque nós temos dificuldade de tirar coisas boas de resultados ruins. E o escritor Ulisses Ricardo disse que o sucesso te afunda mais rápido do que o fracasso. Então eu preciso que você entenda que nem tudo que acontece de ruim é tão ruim assim. E isso a gente vai ver um pouco hoje na vida desse camarada. Quem já ouviu falar sobre Jó, gente? Tem gente que fala que tem gente que tem a paciência de Jó, né? Então vamos juntos? Já li algumas vezes esse livro. Para te ser sincero, nem sei quantas. Que na Bíblia Sagrada foi o livro que mais chamou a minha atenção. Por tudo que ele passou, por tudo que ele viveu. Mas porque o livro de Jó, ele é o esforço de Deus, para que a gente pudesse conhecer melhor o nosso Criador. Se você for ver o livro de Jó, Deus vai dar detalhes da criação. E é interessante que a Bíblia diz que no princípio de tudo, Deus primeiro ele pensa e depois ele diz. Primeiro ele pensa, depois ele diz. Porque quem fala sem pensar é tolo. E Deus não é tolo. Então Deus vai pensando e depois vai falando. A Bíblia diz que quando ninguém sabe o que é a luz, então Deus pensa na luz. A luz, Vivian, primeiro aparece na mente dele. E é interessante dizer que Deus, ele
ele confunde até a ciência. Porque a ciência nos explica que o que ilumina a terra é o sol. Mas pela Bíblia, o sol foi feito no quarto dia, já tinha luz no primeiro. Porque o que ilumina a terra, querido, não é o sol, é a palavra de Deus. O que ilumina a minha vida e a sua vida é a palavra do Altíssimo. Então Deus vai pensar e vai dizer, haja. E a Bíblia diz que Deus faz os céus, Ele faz a terra. E é lindo demais tudo que Deus faz. Só que Gênesis 1 diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. E tem um ponto final ali. E depois segue-se dizendo que a terra se tornou sem forma e vazia. Você, quando for ler a palavra de Deus, precisa respeitar a vírgula e precisa respeitar os pontos. Porque um ponto na Bíblia, ele grita. E a terra de Gênesis 1 e a terra de Gênesis 1 e 2 é a mesma terra, só que em momentos diferentes. Aconteceu alguma coisa aqui que destruiu a terra que Deus havia criado. Só que Deus é especialista em recomeço. Olha para quem está perto de você. Fala para essa pessoa assim, Deus é especialista em recomeço. Quer ver? Vem comigo agora, olha só. Deus já tinha formado e criado a terra. Algo aconteceu que não dá para a gente falar agora, que destruiu tudo que havia na terra, tudo que havia na terra, até a vida animal que existia na terra foi destruído. Porque nós só conhecemos o dilúvio de Noé, mas na verdade o primeiro dilúvio que aconteceu foi aqui, em Gênesis 1. E aí, querido, presta atenção numa coisa, Deus vem novamente para recomeçar, para refazer a terra. Só que Deus não vai fazer no caso do nada, Deus vai fazer tudo, não. Deus, ele vai recomeçar com aquilo que ainda havia sobrado. Eu vou melhorar para você entender. A Bíblia diz que depois que destruiu tudo, só sobrou terra e sobrou água. Deus vai recomeçar a partir do que sobrou. Olha para quem está perto de você e fala isso para ele, fala isso para ela. Fala o que aconteceu na tua vida. Porque Deus é especialista em recomeçar com o que sobrou. O que sobrou com você? O que você ainda tem aí? Talvez você tomou muitas pancadas da vida, mas Deus vai recomeçar com aquilo que sobrou. Talvez isso que sobrou para você foi muito pouco, mas para Ele é suficiente. Porque tudo que você perdeu é porque não era seu. Só ficou aquilo que é necessário para um novo recomeço. A gente chega. E Deus, ele vai fazendo muitas coisas. E é interessante dizer que quando chega no sexto dia, Deus vai fazer a coroa da criação. Olha para a pessoa que está perto de você e me ajude a pregar. Fala para ela se você é a coroa da criação de Deus. Você já viu? Parece que Deus é um padeiro. Depois de ter feito um bolo, Ele vai lá em cima e coloca a cereja. Você é a cereja da criação. Você é o que Deus fez de melhor. Tudo que Deus vai fazer, Deus vai pensando e vai falando. E as coisas vão acontecendo. Deus vai pensando e vai falando. E as coisas vão acontecendo. Só que quando chega na hora de fazer o homem, quando chega na hora de fazer a mulher, na hora de fazer o melhor, porque você precisa entender que você é o melhor, Deus pensa, mas não fala. E aqui Deus vai responder algumas pessoas nessa noite. Por quê? Porque as coisas mais bonitas que Deus faz, Deus pensa, mas não fala. E alguém diz, eu tenho orado, eu tenho clamado, e parece que Deus não está falando comigo, parece que Deus não está fazendo nada. É porque as coisas mais incríveis que Ele faz em silêncio. Ele é especialista em trabalhar no silêncio. Cutuca alguém que está do teu lado e fala, o silêncio de Deus também é a resposta. E eu preciso entender que se Deus não está falando nada agora, permanece aquilo que Ele já disse. Então Deus agora vai colocar a mão, queridos. Ele vai pegar duas matérias. Ele vai pegar a água e vai pegar o pó, porque o pó sozinho não tem constância. Só que se você mistura o pó com a água, o que que dá? Não entendi, o que que dá? Lama. O homem é feito da lama. O homem é feito do pó da terra. Você é feito do pó da terra, querido.
Me ajuda a pregar, cutuca alguém que está do teu lado e fala assim: você é feito do pó da terra. Eu estou falando desse pó aí que a gente pisa em cima dele todo dia e não dá nada. Ninguém dá nada mesmo, mas Deus é especialista em trabalhar com quem ninguém dá nada. Eu sei que talvez lançaram palavras negativas sobre a tua vida, falaram que você não vai romper, que não vai acontecer, mas deixa eu te falar uma coisa: pega tudo que disseram e joga na lata do lixo hoje. Pega tudo que disseram e joga na lata do lixo hoje, porque tudo que Deus disse a teu respeito vai acontecer. Vai acontecer, querido. O que você precisa é acreditar, que não importa como, o que importa é que o milagre vai acontecer. E eu tenho certeza disso. Então Deus pega duas das naturezas de baixo e começa a formar o homem. Começa a fazer um boneco maciço. Ele começa, e quer saber de uma coisa? Deus não fez o homem deitado. Deus fez o homem e a mulher de pé. E não importa quantas vezes você já caiu, todas as vezes que você cair, Ele vai te colocar de pé de novo. Porque você foi feito para ficar em pé, não foi feito para ficar deitado. O que você precisa é assumir a tua posição e tomar uma postura. Olha para a pessoa que está do teu lado e fala isso para ela, fala: assuma a sua posição e tome a sua postura. Deus está formando. E os anjos estão lá, analisando o que Deus está fazendo. E os anjos estão olhando um para o outro, estão falando: o que ele está fazendo agora? Porque tudo que ele foi fazer, ele falou e aconteceu, ele não precisa tocar. Mas comigo e com você é assim. O relacionamento de Deus comigo e contigo é um relacionamento de toque. Não tem a ver só com o que acontece do lado de fora, tem a ver com o que acontece do lado de dentro. Porque quando Deus foi formar o homem, querido, a primeira coisa que Deus faz é um pequeno osso, porque isso é a regra que se segue por toda a criação. A primeira coisa que nasce é a vértebra da coluna. Então presta atenção, Deus vai fazendo de dentro para fora. De dentro para fora. Deus vai fazendo. Ele pega o barro e de repente ele começa a mexer, ele deixa ele mais molinho e coloca aqui na nossa cabeça. É um mistério que até hoje a gente não entende. E de repente, o boneco está lá em pé, gente. Sem vida, apagado. Porque ele só tinha natureza terrena. Ele só tinha água e só tinha terra nele. Ele precisava ainda de alguma coisa para que trouxesse para ele vida. Então Deus chega na narina aí. O que era barro vira carne, o que era água vira sangue. Presta atenção numa coisa que eu vou te dizer: a vida é uma fagulha. Você tem fogo dentro de você. Você tem energia dentro de você. O homem e a mulher são tão inteligentes que eles conseguem tirar a energia daqui e colocar ali, numa lâmpada. Você não tem noção do que você é capaz de fazer. Aí Deus tinha feito o boneco com as naturezas de baixo. Quando ele sopra na narina, agora ele coloca as duas naturezas de cima. Porque se você tiver só a natureza terrena, o inimigo vai te vencer. Mas se você tiver a natureza de baixo e também tiver a natureza de cima, aqueles que são nascidos de Deus, a Bíblia diz que o maligno não os toca. Mas a gente segue. Pastor Moisés, o que tem a ver esse texto que o senhor está falando sobre o coroa da criação, sobre o homem, com o texto que você leu? Tudo. Por quê? Porque quem foi que fez o homem? Não estou ouvindo, gente, vocês estão com fome? Quem foi que fez o homem e a mulher? Então quem conhece o homem e a mulher é Deus. Só que não é isso que acontece no primeiro capítulo de Jó. A Bíblia diz que vieram os filhos dos homens se apresentar a Deus e veio também Satanás. E Deus faz uma pergunta para ele: da onde você vem? Ele diz: eu venho de vaguear e rodear pela terra. Na verdade, esse texto, isso daqui é a apresentação dos representantes dos mundos. A gente não tem tempo para falar sobre isso, eu só vou pincelar para você entender. E depois, se você ficar com dúvida, você me chama e a gente conversa. Então, a Bíblia diz no livro de Hebreus que pela fé Deus criou os mundos no plural. E cada mundo tem um representante, porque tudo que Deus faz tem governo. E o representante da terra é Adão. Adão foi feito para viver eternamente, só que o salário do pecado é Adão morreu, e como ele morreu, ele faltou o compromisso como representante da terra. Quem veio se apresentar no lugar dele? Satanás. Deixa eu te falar uma coisa: todas as vezes que você faltar o seu compromisso, o inimigo quer assumir o seu lugar. Por quê? Porque ele quer assumir o teu sacerdócio. O que é sacerdócio? Sacerdócio é você ocupar os espaços vazios.
Todas as vezes que você falta um compromisso, é o inimigo que assume no teu lugar, porque essa é a vontade dele. A vontade dele é ser você, porque você é falho, você é pecador, mas se você abrir o teu coração, a Bíblia diz que um coração quebrantado, Deus não desprezará. Ele errou algumas vezes num corpo glorificado e não tem perdão. A gente vacila, a gente erra, mas se a gente se arrepender de verdade, o sangue de Jesus, ele nos purifica de todo pecado. Sim, sim, querido. Então ele tem raiva de você porque você existe, não é porque você é crente, não. Porque a Bíblia diz que o mesmo sol que nasce para o justo, nasce para o injusto. Os ímpios passam pelas mesmas coisas. A diferença é entender o que Abacuque entendeu no Salmo 74. Porque, o que ele disse? Asaf, desculpa. Por que Asaf disse? Ele falou, bom é o Senhor para o ímpio, não é bom para a gente. Porque eu vejo o ímpio prosperando. O ímpio tem os melhores carros, o ímpio tem os melhores serviços, tem os melhores salários. E eu estou aqui, ó, vivendo essa vida. Aí, querido, a Bíblia diz que ele disse assim, ó, eu pensei assim. Até que Deus me fez entrar no santuário de Deus e me fez enxergar o final deles. Porque deixa eu te falar uma coisa, o que Deus tem para a sua vida não tem a ver com essa vida, tem a ver com uma vida vindoura. Aqui você está treinando para viver uma vida de verdade. Deus veio livrar a gente do sofrimento terreno, não. Ele veio tirar a gente de um sofrimento eterno. A segunda morte você não vai enfrentar ela, porque você viverá para sempre com Cristo na Nova Jerusalém. Olha para quem está do teu lado e fala assim, ó, viva bem nessa vida, mas se prepare para a próxima. Existe algo melhor te esperando. Aleluia. E aí, só que, querido, o inimigo vai apostar cartas. Ele falou assim, ó, como assim? Jó está aí. Deus diz para ele, no termo original, o que Deus está dizendo para ele é o seguinte: você só pode assumir alguma coisa se alguém não tiver posicionado. Cutuca quem está do teu lado. Fala para ela assim, ó, Adão pecou, se disposicionou, mas e você? Está posicionado ou não? Porque ele só vai poder assumir o seu lugar se você não estiver posicionado, querido. Porque se você assumir sua posição, você vai poder dizer, sai, Satanás. Você vai poder olhar para sua casa e dizer, sai fora, Satanás. Você vai poder olhar para dentro do seu trabalho com aquela luta que você passa e vai dizer, cai fora, Satanás. Você precisa assumir o seu sacerdócio, ocupar os espaços vazios. E ele diz para Deus, o acusador diz para Deus, Jó só é assim, dessa maneira, porque você abençoa ele ricamente. Deixa eu tocar em tudo que ele tem. Deus olha para dentro de Jó e vê que tudo que Jó tinha estava fora e não dentro. E ele vai, toca em tudo que Jó tinha. Em 2008, se eu não me engano, me parece que aconteceu isso nos Estados Unidos. Muita gente dormiu rico e acordou pobre. Um terremoto acabou com 5 bancos naquela época. E vai recorrer a quem? Jó dormiu rico e acordou pobre. Perdeu todas as suas ovelhas, todos os seus camelos, todos os seus gados. Jó olhou para a tragédia diante daquela situação e diz, Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Satanás volta para Deus e fala com ele, ó, ele não blasfemou não, mas deixa eu tocar nos filhos dele, para tu ver se ele não murmura e não blasfema diante da tua face. Deus falou, vai lá, e ele vai, toca. A Bíblia diz que vem um vento, derruba o telhado e mata 10 filhos que Jó tinha. Jó sente, a pancada é forte, só que Jó mais uma vez declara, Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor.
Jó não deu nem bola. Jó não é igual esses crentes que ficam falando, o diabo está me atazanando, o diabo está me atazanando. Não, Jó entende que se acontecem coisas boas, Deus está sustentando. Se acontecem coisas ruins, Deus está protegendo. Jó não dá nem bola para o adversário, ele fala, Deus deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E Jó segue. O acusador volta para a reunião. E Deus fala com ele, e aí, o cara negou? Ele falou, não. Mas deixa eu te falar uma coisa. Se você deixar eu tocar naquilo que ele é, deixa eu tocar nele para tu ver se ele não blasfema e se ele não murmura na tua face. Deus olhou para dentro de Jó e viu que realmente estava muito perto. Você já reparou o seguinte? Satanás pediu para cirandar Pedro e Jesus não deixou. Jesus disse, Pedro, eu vou rogar ao Pai por ti, para que a tua fé não desfaleça. Agora com Jó, Deus deixou. Deixa eu te falar uma coisa, você precisa conhecer os seus limites. Porque uma vez que Deus conhecendo os seus próprios limites, Deus permite coisas acontecerem, porque Ele sabe que você suporta. Você está entendendo porque você está tomando essa pancada da vida? É porque Deus sabe que você suporta. Pega na mão de quem está do teu lado, por favor. Fala para ela, suporta. Fala, suporta. Porque Deus acredita em você. Sim, queridos. E ele vem. Olha para cá, por favor. Uma simples coceira se transformou na maior rancenise de todos os tempos. Tumores se espalharam pelo corpo de Jó inteiro. E quer saber de uma coisa que eu vou te falar? Nenhum ser humano, eu estou falando porque eu vivi isso. Não a mesma situação que Jó, mas eu fiquei internado durante um bom tempo. Nenhum ser humano se sente tão ofendido quando lhe é tocado na sua própria saúde. Você sabe por que o leproso era levado para morrer fora do arraial? Porque a morte do leproso era terrível. O leproso, ele morria te mostrando os dentes. Porque a hanseníase, ele elimina do nosso organismo aquilo que nós temos de mais importante, que é a sensibilidade. É a sensibilidade que fala com você, está muito frio. Coloca um casaco para você não morrer de hipotermia. É a sensibilidade que fala com você, não encosta ali não, que está muito quente, mas o leproso não. O leproso ele fica insensível, você pode queimar ele vivo, que ele morre olhando para você. Em questão de dias, porque aonde tem cartilagem a lepra consome. Jó ficou sem orelhas. Jó ficou sem nariz. Jó ficou sem lábios. A pele de Jó ficou toda branca, como uma serpente que troca o couro. Jó ficou cego, os olhos se embranqueceram. A ponta dos dedos minou gangrena. Com pus apodreceu. Jó ficou sem as unhas. Ele olhou para ele diante daquela situação, no capítulo 13, versículo 15, e disse: ainda que ele me mate, ainda assim eu esperarei nele. Que homem é esse, gente? Que fé é essa? Capaz de passar pelos momentos mais difíceis da sua vida e entender que isso é obra de Deus e não do acaso. Entender que o sofrimento faz parte da vida cristã. Entender que nós não somos queridinhos, entender a verdade. A verdade é, querido, que a vida de verdade é após a essa. E Jó entendeu isso. Diante de todo o sofrimento, os acusadores vieram, os amigos de Jó vieram. E a Bíblia diz no capítulo 19, porque a cultura judaica dizia o seguinte: se alguém tivesse enfermo durante muito tempo, você tinha que ir para perto da pessoa e fazer um voto de silêncio, fazer um jejum durante 7 dias. Ele faz, Eliú, Zoar, os amigos de Jó vieram para perto dele, ficaram 7 dias de jejum, fizeram jejum até de palavras e ficaram em silêncio.
E quando acabou os 7 dias, eles começaram um apontamento, porque é sempre assim, quem não entende o que você está passando sempre vai te apontar, sempre vai criticar você. Também pudera, eles não sabem o que você está passando, só você sabe. Eu não tiro a razão deles de criticar, mas depois eles vão ter que ver tudo aquilo que você vai viver. Porque todo mundo quer a tua colheita, mas ninguém quer a tua semeadura. E aí, eles começam um apontamento. E você vai ver depois Deus cobrando todos os amigos de Jó, menos Eliú. Porque Eliú falou: Jó, você está passando um momento difícil, cara, mas tudo que Deus faz tem um propósito. Meu Deus do céu, que isso, gente? O Will diz que se der um copo de água pro profeta, já recebeu o galardão. Se der um H2O, então... Vamos lá? Jó está mal cheiroso. A Bíblia diz que Jó disse: o meu hálito se tornou amargo na boca da minha mulher. O livro de Jó, pelo menos 7 vozes se ecoam nele. A primeira voz é a voz do adversário. Ele inicia o texto dizendo. A segunda voz é do amigo chamado Eliú. A terceira é de Zoá. A terceira é de Elifaz. A terceira é de Zofar. A quarta é de Zofar. A quinta voz é da mulher de Jó. Quantas vezes, gente, eu bati na mulher de Jó? É por isso que a Bíblia diz em João 8,32: e conhecereis a verdade. Oh, essa igreja é muito boa de Bíblia, gente. E quantas vezes eu bati na mulher de Jó, porque eu ficava: pô, essa mulher é doida. Por quê? Porque como é que ela diz para ele amaldiçoar o Deus dele e morrer? Porque só era Deus dela quando ela tomava banho de rosas, quando ela tinha tudo do bom e do melhor, porque a melhor maneira da gente conhecendo alguém é perdendo tudo. Por isso que a alegria é muito bom, mas não ensina nada para ninguém. E foi Salomão que disse que é melhor a gente ir num velório do que ir numa festa. Você já reparou? Alguém morreu porque bateu de carro, estava acelerando muito, morreu. Você vai lá. Quando você sai de lá, você atravessa o sinal, você acelera, porque a tristeza te faz pensar. E aí, queridos, eu sempre bati na mulher de Jó, porque eu achava que ela tinha realmente dito isso. Só que se você for pegar o termo hebraico, e depois se você ler no hebraico, querido, como está escrito, não está escrito dessa maneira. E eu sou fuçado para estudar as coisas, eu gosto. Eu peguei o tradutor, joguei para o português e fiquei lá até eu encontrar e entender. Porque, na verdade, no hebraico está escrito assim, ó, Barak Elohim. Quando você translitera, traz para o português, o que está escrito é o seguinte: Jó se despede de Deus e morre. Você reparou que a mulher foi a mesma depois? Ela não mandou ele amaldiçoar o Deus dele e morrer. Só que o problema é as traduções que nós temos da Bíblia, que não muda a palavra, mas muda o sentido. E ela disse: Jó se despede de Deus, diante de todo o sofrimento que ele estava passando, diante de tudo aquilo, ela estava com pena dele, ela viu que ele não estava mais aguentando aquilo, ela disse: Jó se despede de Deus e vai embora, pede para Deus te levar, Jó. A quinta voz é a voz da mulher de Jó, a sexta voz é a voz de Jó, que é a voz do limite, porque o homem foi feito no 6º dia, que Jó disse: eu nasci pelado e pelado eu vou voltar. A 7ª voz é a voz de Deus. Por quê? Porque os amigos podem criticar, eles podem apontar, pessoas podem lançar palavras negativas para você. Agora a última palavra na sua vida, ela sempre vai ser da boca de Deus. E é essa voz que vai determinar aquilo que você vai viver. Só que Jó é conhecedor, para a gente não se perder, porque não dá tempo de falar sobre tudo, gente. Então, Jó ele é conhecedor, ele sabe tudo sobre ciência. Jó é estudado. E Jó pensa: estou mal cheiroso, e o odor da minha carniça vai atrair as aves de rapina e os animais do campo. Jó cava um buraco e entra dentro. Por quê? Porque tudo que fica embaixo é mais quente. Não é assim? Se você cavar até o núcleo da terra, é mais quente. Se você subir muito, fica mais frio. Por que que a posse é quente? Porque fica embaixo. Por que que Alto da Serra é frio?
porque fica em cima. E o calor diminui o odor. Só que os mais sábios e mais estudados dizem que o cheiro da podridão de Jó alcançava 800 quilômetros de altura, fazendo atrair os animais do campo e as aves de rapina. Mas tem alguém aqui nessa noite para receber o que eu vou dizer nesse momento? Tem uma mão levantada para receber? O cheiro da tua podridão, da pressão que você está passando, do sofrimento que você está vivendo, pode ter atraído muitas pessoas para te criticar. Eles vão até vir para perto, mas não vão tocar em você. Todos os animais do campo e as aves de rapina vieram, mas nenhum deles tocou na vida de Jó. Olha para quem está perto de você e fala assim, ó: você é exclusividade dele. Ninguém toca em você. E Jó está lá, gente, mal cheiroso, esperando a morte. E ali ele urina e defeca também. E ali as pessoas jogam comida para ele, ali as necessidades se misturam. Porque Jó não entende mais o que está acontecendo. E de repente, Jó ouve um vento. Jó não pode ver o vento, gente. Jó também não pode sentir o vento, porque ele não tem mais sensibilidade. Ele não vê porque ele é cego, e ele não sente porque perdeu a sensibilidade. Mas ele ouve. Então isso quer dizer que quando você não puder sentir e nem ver, apenas ouça. Porque a fé não vem pelo que você sente. A fé não vem pelo que você vê. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. E ouvir pela palavra de Deus. E Jó está deitado naquele buraco. Sobre o seu corpo está ouvindo um barulho. Um barulho de vento. Jó olha e diz: ué, não é época de vento, mas está ventando. E o que isso quer dizer, pastor Moisés? Isso quer dizer que quando chover fora da época, quando ventar fora da época do vento, entenda que é Deus te avisando que Ele está chegando. Não, eu sei que você não entendeu, mas eu vou melhorar a voz do que clama no deserto. É esse vento que está anunciando todo o sofrimento que você está passando. Deixa eu deixar um conselho aqui. Para você que está sofrendo pressão, sob alta pressão, não tome nenhuma decisão precipitada até que tudo termine. Aguenta. Porque esse vento é Deus te avisando que Ele está perto. O vento vem, gente. Você sabia que Jó tinha medo de vento? Porque foi o vento que veio e derrubou o telhado e matou todos os seus filhos. Quando o vento vem, Jó diz: eu vou morrer. Porque foi isso que determinou o final de outros. Só que o que determinou o final de outros vai ser o que vai determinar um novo começo para você. Aí Deus vem e fala: Jó, você fez algumas perguntas, 46 perguntas você fez e eu não respondi, né? Então agora é minha vez de te perguntar. Jó, aonde você estava quando o filho do urubu me adorava? Ele disse: Jó, antes do vento soprar na terra, ele se apresenta diante de mim e me pergunta aonde eu devo soprar. Jó, antes dos raios caírem sobre a terra, eles me perguntam, Jó, aonde eu posso cair? Querido, hoje choveu, trovejou, relampeou para um monte de lugar. Você viu quantos raios caiu aí e você não foi atingido? Sabe por quê? Porque antes deles caírem na terra, eles perguntaram para Deus: eu posso cair? Deus disse: não, ali não, porque ali não tem final, ali tem um novo recomeço. Sim, querido. E Jó, diante daquela situação, Jó disse: depois de tudo isso, eu te conhecia só de ouvir falar. Eu te conhecia só de ir lá na quinta-feira e no domingo ouvir o pastor, pastora, os obreiros, os voluntários ministrar.
Mas hoje não. Depois de tudo que eu vivi, depois de tudo que eu passei, eu conheço de contigo andar. Você está entendendo? O sofrimento é para você ter uma nova experiência. O sofrimento é para uma nova maturidade, para um novo nível de um relacionamento com Deus. Você está entendendo isso, querido? Essa pressão não é para te matar, não é para te paralisar. É só para você crescer mais um pouquinho. E Jó, ele disse: eu bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos ou pensamentos podem ser impedidos. Mais alguém acredita nisso aqui nessa noite? Fica de pé no teu lugar. E um dia disseram para ele: a gente vai louvar uma canção e a gente vai orar, querido. Um dia os amigos disseram: Jó, você entende que seus filhos morreram? Ele disse: sim, eu sei. Aí ele: você sabe, Jó? Jó, você sabe que você vai ter que ficar distante de todo mundo por causa da lepra que você está passando? Ele disse: eu sei. Jó, você sabe que você perdeu tudo? Ele disse: eu sei. Jó, você sabe que você está mal cheiroso, você está podre? Ele disse: eu sei. Ele disse: Jó, se tu sabe de tudo, mais do que você sabe? Ele disse: eu sei que o meu Redentor vive e em breve se levantará em meu favor. Pega na mão de quem está do teu lado, fala para essa pessoa: não, pega com força, levanta a mão dela no alto e diz: o teu Redentor vive. E porque Ele vive, a gente pode acreditar no amanhã. Feche seus olhos onde você está. Feche seus olhos onde você está. Senhor, em nome de Jesus, os teus filhos estão de olhos fechados nessa noite. Senhor, aqui foi ministrada a tua palavra sobre um novo recomeço, independente da pressão, da situação que nós estamos passando. Pai amado, existe um motivo da gente continuar. Assim como Paulo disse em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16. E por isso nós não desanimamos. Senhor, nós não desanimamos. Independente do momento que nós estamos passando, nós não desanimamos. Nós acreditamos, Senhor, que essa dor, esse sofrimento, essa pressão tem uma data marcada para acabar. E eu quero te pedir uma coisa, Espírito Santo, nessa noite. Dá força a todas essas pessoas que me ouvem. Todos aqueles, ó Pai amado, que estão passando por esse momento. Momento de aflição, de tristeza, de dor, de abandono, de palavras negativas, momentos de pressão, que parece que a vida está nos esmagando. Deus, eu quero te pedir, dá força. Dá força para os teus filhos se sustentarem diante dessa situação. Dá força, Senhor, dá força na família. Dá força, Pai amado, no ministério. Dá força na vida contigo. Senhor, quantas pessoas têm pensado em desistir por causa da pressão, mas eu libero uma palavra: o Senhor não vai deixar eles pararem. Ó Deus, o Senhor não vai deixar eles pararem, porque tudo aquilo que eles estão suportando está virando sacrifício. E aquilo que é sacrifício é o que determina o valor da honra. E a honra, Pai amado, quando a gente suporta algo, é o que está determinando aonde a gente vai chegar. E eu libero uma palavra sobre esse altar, ó Deus, sobre essas pessoas nessa noite. E digo, Senhor, em nome de Jesus, dá força ao cansado, revigora o temor, a força de quem está abatido. Tira todo espírito de fadiga do nosso meio. Pessoas que não conseguem orar mais, pessoas que não conseguem jejuar mais, pessoas que não estão conseguindo se relacionar com a tua palavra, Deus. Tudo aquilo, Pai amado, que está tentando impedir eles de ganhar força,
nessas estratégias que o Senhor mesmo deixou. Eu libero sobre a vida deles força do céu nessa noite. E declaro um novo tempo sobre a vida deles, em nome de Jesus. Você está vivo aí, querido? Vem cá, pastor. Sob alta pressão, não tome nenhuma decisão precipitada até que tudo termine.